Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Professor Rodrigo Otávio Fernandes, mais uma vez aqui. Porque bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Peço desculpas a todos, porque essa aula já era para estar no canal há um tempo, só que a primeira vez que a gente gravou, deu chabu e a gente teve que gravar novamente. Mas tá aí, acabou saindo, né? Acabou saindo do forno. Então essa aula aqui é a segunda parte da segunda aula, né? Então a segunda aula na qual a gente falava sobre relação de trabalho e relação de emprego. Falei dos requisitos da relação de emprego e comecei relações de trabalho, falei do autônomo, do eventual, do avulso. Então hoje a gente continua aqui com o estagiário, né? Então o estagiário interessa bastante a vocês, né? Principalmente o pessoal do direito, que faz estágio e precisa conhecer, saber os seus direitos e, obviamente, também para fazer os concursos, as provas que vocês vão ter aí no futuro para fazer. O estagiário está regulado hoje pela Lei 11.788 de 2008. O pessoal chama ainda de Lei Nova do Estágio ou Nova Lei do Estágio. 2008, complicado, a gente está em 2021, então já não é tão nova assim. Mas em relação à anterior, ela trouxe algumas inovações legais bastante inteligentes, né? A primeira delas foi acabar com o estágio por extensão. Então hoje eu tenho necessariamente que estar frequentando, tem que estar matriculado, frequentando uma instituição de ensino, as instituições de ensino capituladas no artigo 1º dessa lei. Se eu não estiver matriculado, frequentando e não tiver como comprovar isso perante o meu tomador de estágio, principalmente no estágio não obrigatório, não tem como eu ser estagiário. Eu vou ter que ser empregado ou vou ter que ser um profissional liberal, autônomo, alguma coisa nesse sentido. Estagiário só aquele que está estudando, aquele que está matriculado em uma instituição de ensino, né, seja do ensino médio, profissionalizante, superior, educação fundamental nos anos finais de jovens e adultos, profissionalizantes também. Então tem que ter lá os comprovantes semestrais de que o cara está matriculado e cursando aquelas matérias para poder permanecer no estágio não obrigatório. No estágio obrigatório, né, então já traçando essa diferença, né, o estágio obrigatório é aquele que você faz dentro da faculdade, né? No direito, por exemplo, lá nos 2 últimos anos, né, agora é por período, então 7º, 8º, 9º e 10º você vai fazer o estágio obrigatório como se fosse uma disciplina, uma matéria, né, que você vai fazer, vai estar na tua grade de estudante, né, e você vai fazer como se fosse uma matéria, vai começar a treinar, né, aquilo que você vai fazer depois como advogado, como operador do direito, né, como técnico na área jurídica. Então é importante o estágio na faculdade, sobre ali a supervisão de um advogado do escritório modelo, um professor, né, as pessoas que vão te ajudar a fazer a petição inicial, contestação, atender o cliente, né, pegar os dados, né, mais relevantes, e aí com isso você já vai pegando um pouco de experiência para depois ir para o mercado de trabalho. Beleza? Bom, quais são quem são os que podem fazer estágio e qual seria a jornada máxima para cada um desses segmentos? Então são dois segmentos no estágio não obrigatório. O estágio obrigatório eu já falei que é o estágio que você faz na faculdade, né? No não obrigatório, educação superior e ensino médio profissionalizante e médio regular. Nesse caso, você tem jornada de 6 horas diárias, no máximo 6 horas diárias e 30 horas semanais. No segundo caso, educação especial e fundamental nos anos finais de jovens e adultos, profissionalizantes também. 4 horas diárias e 20 horas semanais. Então, são 2 segmentos, né, de educação e
em cada um dos segmentos uma jornada diária máxima e uma jornada semanal máxima também. Nos períodos sem aulas, tanto num caso quanto no outro, a sua jornada pode ir para 40 horas, tá? Então, 40 horas semanais, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso. Período de provas, interessante também. Então, uma vez falando para o pessoal de administração, um empregado, né, numa empresa me perguntou quanto tempo mais cedo o empregador ou o tomador de serviços dele teria que liberar ele mais cedo nos dias de prova, na faculdade, falando para uma turma de administração. Na verdade, foi um simpósio onde haviam vários segmentos diferentes na área de administração, RH, logística e por aí vai. O empregador não é obrigado a te liberar mais cedo para você fazer prova em momento nenhum. Isso vai da razoabilidade da tua interação com o empregador, né? Então, se você é empregado, seletista urbano, rural, então, o empregador não tem obrigação nenhuma de te liberar mais cedo para você fazer prova, não. Agora, quando você é estagiário, ele tem sim, está na lei do estágio. O estagiário, como eu disse, é um trabalhador não empregado. Não confundam, pelo amor de Deus, estagiário com aprendiz, tá? Eu vou falar de aprendiz mais na frente, quando eu falar de contratos a termo. Aqui eu estou falando de trabalhador não empregado, estagiário, diferente de aprendiz. Até a idade é diferente. O aprendiz pode começar a ser aprendiz com 14 anos, estagiário só a partir dos 16 anos, ok? Então, nos períodos sem aulas, como eu disse, 40 horas semanais. No período de provas, que é exatamente isso que a gente está tratando agora, a minha carga horária fica reduzida pela metade. Então, nesse caso aqui, o tomador do estágio tem que me liberar mais cedo, né? Então, basta que eu apareça lá com um calendário escolar, rubricado lá pelo meu professor, por alguém, o responsável da faculdade, no escritório, ou no tribunal, ou no órgão público no qual eu esteja fazendo estágio, apresentar lá que eu vou entrar em primeira prova, segunda prova, eu vou ter prova durante a semana tal, a outra semana. Então, naquela semana, naquele período ali estipulado para as provas, o teu tomador de estágio, ele é obrigado a reduzir a tua carga pela metade. Então, no primeiro caso, na educação superior e no ensino médio profissionalizante e médio regular, de 6 cai para 3 diárias. E no segundo caso, educação especial e fundamental nos anos finais, jovens e adultos, cai de 4 para 2 horas diárias, ok? Legal. Formalidades. Termo trilateral escrito, né? Então é uma liturgia que tem que ser seguida. Na maioria dos casos, né, os contratos na área trabalhista não necessariamente precisam ser escritos, mas nesse caso aqui precisa ser escrito. Geralmente as universidades já têm um modelo para termo de estágio, onde você praticamente vai preencher ali as lacunas desse termo de estágio e vai levar lá para o tomador, para que o tomador preencha a parte dele e você traz de volta para a universidade completar a parte dela e esse termo vai conter 3 assinaturas, né? Termo trilateral escrito, o estagiário, a instituição de ensino e o tomador de estágio, o escritório ou o órgão público no qual você está fazendo estágio. Então são 3 assinaturas num termo, como eu disse, trilateral escrito, beleza? Idade mínima para o estágio, não posso ser menor de 16 anos, tá? Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Educação, resolução 01/2004. Então, na resolução 01/2004 do Conselho Nacional de Educação, foi estipulado que para ser estagiário aqui no Brasil, eu tenho que ter no mínimo 16 anos, né? Aos 16 anos, coincidentemente, eu adquiro capacidade relativa para o trabalho, conforme a Constituição, posso trabalhar em qualquer tipo de trabalho, em qualquer segmento de trabalho,
não sendo noturno, insalubre ou perigoso. Então, de 16 a 18 anos, no âmbito do trabalho, né? Em geral, trabalhador em geral, ele pode trabalhar em qualquer trabalho, contanto que não seja trabalho noturno, insalubre ou perigoso. Noturno, no âmbito urbano, né? A maioria das vezes, quando não houver norma especial para aquela categoria, vai de 22 horas de um dia às 5 horas da manhã de outro. No âmbito rural, só para deixar a gente mais confuso ainda, ele desmembra, né? Então, horário noturno na agricultura, o legislador estipula que é de 21 horas de um dia às 5 horas da manhã de outro, e na pecuária, das 20 horas de um dia às 4 horas da manhã de outro, ok? Beleza. Então, essas são as formalidades, termo trilateral escrito entre tomador de estágio, estagiário e instituição de ensino, e a questão da idade maior de 16 anos. Acompanhamento nos relatórios, né? Acompanhamento e relatórios, perdão. Acompanhamento tem que ser ali estreito, tanto na parte tomadora, né? Vai ser eleito lá dentre os sócios do escritório, dentre os empregados do escritório, lá o dono do escritório vai estipular quem vai ser o seu supervisor na área tomadora, né? Também na questão onde você, também na situação em que você estiver fazendo num órgão público, o órgão público vai escalar e publicar um servidor para ser o seu, para ser aquele camarada que vai supervisionar o teu estágio, e ele vai ser responsável por dar visto nos seus relatórios. Você vai relatar semestralmente aquilo que você vem aprendendo, que você vem fazendo no estágio, e esse camarada vai assinar, vai dar visto nos seus relatórios semestrais, bem como um professor na instituição de ensino. Então vejam, é sempre trilateral a relação, né? O estagiário está fazendo estágio, semestralmente ele está fazendo o relatório, esse está sendo acompanhado por um camarada escalado no âmbito do tomador, também está sendo acompanhado por um professor ou por um profissional da área na instituição de ensino na qual está participando dessa relação trilateral. Todos eles, ambos, né, os dois, tanto o tomador quanto o professor na instituição de ensino, vão dar vistos nos seus relatórios, você como estagiário, semestralmente. Então, semestralmente vistos nos relatórios, também é uma formalidade. Direitos e remuneração do estagiário. Vejam, o estagiário não é empregado. O estagiário não tem 13º, né? O estagiário não tem adicionais, gratificações, nada disso. Pode ter? Pode. Já vimos na primeira aula, né? Tudo que for mais benéfico, você pode fornecer ao trabalhador, mas a lei, né, exige apenas que você pague primeiro bolsa. Bolsa é bolsa, não é salário. Se não é salário, não precisa atender o mínimo de valor do salário mínimo, nem nacionalmente unificado, nem o estipulado para as categorias por lei complementar do Estado, nem aqueles que estão estipulados em convenção, acordo coletivo, até porque estagiário não é categoria, né? Não compõe categoria profissional. Então, é uma modalidade profissional, mas não uma categoria em si, não se insere no conceito de categoria. Então, ele não vai ter um salário estipulado em convenção ou acordo coletivo. Então, a bolsa, né, que vai ser oferecida pelo seu tomador de estágio pode ser de R$500? Pode. Professor, é menos da metade do valor do salário mínimo. Aceita quem quer, não tem jeito. Isso aí já é uma novidade, né? A novidade da pseudo-lei nova, né, de 2008 é a concessão do auxílio transporte. Então o estagiário, além da bolsa, isso no estágio não obrigatório, tá, gente? Onde eu faço fora da faculdade. Então, no estágio não obrigatório, além da bolsa, que pode ser, como eu disse, inferior ao valor do salário mínimo, eu vou receber também auxílio transporte. Então, eu vou fazer lá uma SAT, solicitação de auxílio transporte, vou preencher,
vou dizer da onde eu estou saindo para chegar no estágio, quantas conduções eu pego, o trajeto, o percurso que eu faço, quanto que eu gasto em cada condução que eu, no ônibus, metrô, trem, quanto que eu gasto, e o tomador do estágio vai te fornecer o auxílio transporte em relação a esse deslocamento. Terceiro direito, né, do estagiário é o seguro contra acidentes pessoais a cargo do tomador do estágio. Então é ele que se beneficia, de certa forma, do teu estágio. Então você está aprendendo, mas também está ajudando ali o escritório, está ajudando com o seu trabalho o tomador. Então o tomador vai fazer para você, né, além de te conceder a bolsa e o auxílio transporte, um seguro contra acidentes pessoais. E a cada ano, né, falando de direitos e remuneração, né, então a cada ano completo de estágio, no ano seguinte, você adquire direito a uma pseudo-férias. Não são. Eu inicialmente até me posicionava que essa interrupção do contrato de trabalho por 30 dias teria natureza jurídica de férias, mas o que vem, né, sendo majoritário na doutrina é que se o legislador quisesse que fossem férias, ele teria dito expressamente férias na lei do estagiário, e não foi isso que ele disse. O que ele disse é que a cada um ano, né, completo de estágio, a cada ano que você completa de estágio, você adquire direito no ano seguinte a gozar de um afastamento interruptivo, né, interrupção do contrato de trabalho por 30 dias. Professor, faz alguma diferença isso, você entender que tem natureza de férias ou que tem natureza de interrupção do contrato de trabalho? Claro que faz. Né? Se tivesse natureza jurídica de férias, eu teria direito ao terço constitucional. Então ficaria mais caro o meu afastamento. Né? No caso que tem natureza de mera interrupção do contrato de trabalho, eu vou ter direito apenas ao valor da bolsa. Então eu vou ficar, obviamente, em casa, eu vou passear e tal, vou estar afastado do trabalho nessa interrupção do contrato e vou receber a bolsa normalmente durante esse período mesmo não trabalhando como estagiário. Beleza, gente? Show! Vamos lá. Direitos de remuneração, duração e portador de deficiência, portador de necessidades especiais, né? A duração do estágio é de 2 anos, né? Ou até a colação de grau, ou até você se formar. Como eu disse, a partir do momento que você se forma, você não é mais um estudante. Se você não é estudante, você não pode estar fazendo estágio, porque, como eu disse, não há estágio por extensão. Não existe estágio por extensão. Ou 2 anos. Isso tem provocado um efeito interessante, que é a dilatação voluntária da colação de grau. O camarada às vezes conseguiu um estágio num bom escritório, num escritório que está pagando uma bolsa gorda, né? Às vezes o valor da bolsa é maior do que o valor de um salário que o camarada viria a adquirir, né, sendo empregado, mesmo sendo estagiário, ele está ganhando mais. Então o camarada às vezes está ali para colar grau, mas ele empurra uma matéria para o semestre que vem, empurra uma outra para outro semestre e tal, para poder ficar no estágio. Porque ele sabe que a partir do momento em que ele colar grau, ele tem que sair do estágio. Então o que acontecer primeiro acaba com o teu estágio. Ou os 2 anos, ou a colação de grau. Se você conquistou um estágio que está te pagando aí 4.000, 4.500 de bolsa no 10º período da faculdade, e você tem 3 ou 4 matérias ou 5 matérias para cursar, você vai empurrando algumas matérias para frente. É o que eu tenho visto, né? Professor universitário, você empurra algumas matérias para frente, tá? Você não tem pressa de se formar, e a tua colação de grau fica dilatada exatamente para você não perder o estágio. Então é algo que veio para o bem, né? O legislador pensou em tipo, não, eu não vou autorizar o estágio por extensão. Por quê?
de acordo com, a gente falou isso no primeiro vídeo, né? De acordo com o princípio da continuidade da relação de emprego, súmula 212 do TST, desejo do Estado, né? Um desejo constante do Estado, a busca pelo pleno emprego, e um desses desejos se manifesta através da preferência, né? Da presunção relativa de que todos têm contrato por prazo indeterminado tendendo ao infinito. Contrato de emprego por prazo indeterminado. É isso que o Estado quer. O Estado, quando eu falo lato sensu, tá? Então, o Estado, lato sensu, quer que você tenha um contrato de emprego com prazo indeterminado. É uma das coisas que ele quer e que a gente extrai do princípio da continuidade da relação de emprego. A outra é que, se tiver que acabar o contrato, que ele termine sem justa causa, mas isso na relação empregatícia. Então, em tese, ele não quer uma legião de estagiários dentro de um escritório e 1 ou 2 empregados. Ele quer mais empregados, obviamente, e 1 ou 2 estagiários. Senão fica fácil, né? Também para o tomador de estágio. Então, ele contrata um monte de estagiário, 1 ou 2 empregados, os empregados vão assinar tudo que os estagiários vão fazendo, ele vai pagando bolsa, auxílio transporte, seguro contra acidentes pessoais, e a mão de obra dele fica extremamente barata e precária, né? Porque precariza o trabalho. Tudo que precariza o trabalho, de certa forma, contraria os interesses do Estado. Beleza? Portador de deficiência não se sujeita, é uma ação inclusiva do Estado, né? Sempre, quando a gente falar também da proporcionalidade, a gente vai ver que 10% das vagas tem que ser oferecidas a portadores de necessidades especiais ou portadores de deficiência. Então, ações inclusivas do Estado estão hoje espraiadas praticamente em várias legislações, tanto de acesso ao serviço público quanto de acesso a trabalho no campo privado. E a concessão do estágio para o portador de necessidades especiais, ela não vai levar em consideração nem a idade máxima, né? Nem a questão de tempo, nem a questão de estar ou não ainda estudando, nem vai colocar limitação para a colação de grau, nem vai ter essa limitação dos 2 anos. Isso para poder dar oportunidades, maiores oportunidades e, obviamente, promover igualdade, como o Rui Barbosa dizia, né? Tratando desiguais com desigualdade, você promove a igualdade. E esse é o interesse do Estado aqui nessa questão. Proporcionalidade, outra questão, né, que o Estado criou para, de certa forma, também evitar essa, como eu disse, famosa legião de estagiários, né? Então ele cria uma proporcionalidade, isso também é novidade da Lei Nova, Lei Nova 2008, mas é novidade também em relação à Lei do Estágio anterior. Então hoje você tem uma proporcionalidade, essa proporcionalidade tem que ser atendida pelo tomador do estágio não obrigatório, para que você não tenha mais estagiários do que aquilo que o Estado deseja, que são trabalhadores empregados com contratos geralmente por prazo indeterminado. Então a gente tem aqui de 1 a 5 empregados, então se no meu escritório eu tenho de 1 a 5 empregados, eu só vou poder ter no máximo um estagiário. No máximo um estagiário, não posso ter mais do que isso. Se eu tenho no meu escritório de 6 a 10 empregados, eu posso ter até 2 estagiários. Então vejam, eu vou ter muito mais aquilo que o Estado quer, que são empregados, do que estagiários. Né? Então inteligente isso aqui. De 11 a 25 empregados, no máximo 5 estagiários. Então veja, ele vai proporcionalizando a quantidade de estagiários sempre em caráter bastante inferior à quantidade de empregados, que é o que preconiza a súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho. Então 1 a 5 empregados, 1 estagiário. 6 a 10 empregados, 2 estagiários. 11 a 25 empregados, 5 estagiários. Acima de 25 empregados, então se eu tenho um escritório grande, né? Siqueira Castro, Trent Rossi Watanabe, eu tenho um escritório grande com muitos advogados, né? Então, acima de 25 empregados, 20% da quantidade
dos empregados que eu tenho no meu escritório poderão ser estagiários, né? Eu posso contratar uma proporcionalidade de até 20% da quantidade de empregados que eu tenho como estagiários. E ressaltando que 10% das vagas têm necessariamente que ser oferecidas para portadores de deficiência, portadores de necessidades especiais. Mais uma vez, com uma ação inclusiva do Estado. Beleza? Em relação ao estagiário, é tudo que vocês precisam saber. Com certeza. Sabendo isso, vão matar qualquer questão, sem problema nenhum. Ok? Vamos lá. Cooperativado, né? O trabalhador cooperativado, ele se move, segundo o professor Maurício Godinho Delgado, por esses dois princípios. O princípio da dupla qualidade e o da retribuição pessoal diferenciada. Há muito tempo atrás, né, no tempo em que eu era mais jovem, a gente queria pegar um táxi, ia para a rua, estava atrasado, não tinha tempo para pegar ônibus e tal, e você fazia sinal, o táxi parava, você entrava e ia para o seu destino. Os taxistas funcionavam dessa forma. O melhor exemplo que tem para você entender a cooperativa é a cooperativa de taxista. Um belo dia, um taxista iluminado pensou, porra, a gente fica rodando, disputando passageiro, gastando gasolina, porque naquela época não tinha gás, nem álcool, era só gasolina, né? Gastando combustível, rodando, né? Pneu, óleo, tempo, né? E a gente não otimiza o nosso trabalho. Por que a gente não cria uma sociedade? Sociedade simples de pessoas, cada um com direito a um voto em assembleia, não há divisão de cotas diferenciadas para uma ou outra cabeça que compõe a cooperativa, também não é sociedade anônima, como eu disse, uma sociedade simples de pessoas. Então todos os taxistas daquela cooperativa são donos e trabalhadores ao mesmo tempo. Isso é dupla qualidade. Eu aufiro essas duas qualidades. Eu sou sócio, dono, e também sou eu que vou prestar serviço para a cooperativa. Dessa forma, eu consigo retirar para mim uma retribuição pessoal diferenciada, porque eu excluo a mais-valia do empregador. Eu retiro, sai de cena o lucro que eu teria que, em tese, passar a um empregador que, na verdade, não existe, sou eu mesmo, né? Então, eu, João, Joaquim, Mateus, Manuel, um exemplo. A gente se une, cria uma sociedade simples de pessoas, né? Uma cooperativa, vai lá se acertar com a prefeitura para ver o ponto onde a gente vai ficar parado, cria um nome fantasia para a nossa cooperativa. Nossa cooperativa, como tem um CNPJ, como eu disse, é uma sociedade, pode inclusive contratar empregados, segurança, aquele camarada que vai organizando a fila, a pessoa que vai ficar recebendo as ligações para chamar o táxi, e aí eu fico ali naquela fila, só vou sair na boa, ou seja, eu vou sair quando o passageiro me acionar, ou vou ser chamado através do telefone para também já ir pegar um passageiro previamente agendado. Então, dessa forma, eu não vou ficar rodando, né, sem destino, não vou ficar gastando combustível à toa, não vou ficar caçando nem disputando passageiro com ninguém, a fila tem que ser observada, né? E também o lucro é meu, né? A distribuição dos valores auferidos mensalmente pela cooperativa serão distribuídos entre os integrantes da cooperativa, sem excluindo dessa forma a mais-valia de um pseudo-empregador que não existe. Sou eu mesmo, como eu disse. Então é uma sociedade extremamente inteligente, né? A sociedade cooperativa para o trabalhador,
E é óbvio, né? Não dá para fazer isso em todas as profissões, mas taxista, médico, em algumas outras profissões, você tem como fazer sociedade simples de pessoas, como cooperativa, e a coisa dá certo. Legal, gente? Vamos lá. Tem mais, tem o trabalhador temporário e terceirizado. Ih, era isso que eu queria saber. Temporário e terceirizado, né? Bom, não adianta eu falar para vocês sem tecer algumas críticas, né? Então eu vou passar aqui o preto no branco, mas também vou tecer algumas críticas. Em relação ao trabalhador temporário, este hoje é regido pela Lei 6.019 de 74, que é a sua lei originária, que foi alterada pela Lei 13.429 em meados de 17 e depois foi alterada novamente pela 13.467 de 17 também, que, se você lembrar, você vai saber que é a lei da reforma trabalhista, a famosa reforma trabalhista de 2017, né? Bom, o trabalhador temporário, ele só pode trabalhar nessas duas situações que estão aqui: necessidade de substituição pessoal regular e permanente. Então, na faculdade, por exemplo, eu não, um outro professor qualquer sofreu um acidente ou ficou doente, se afastou, né? E eu preciso substituir ele temporariamente para aquela turma não ficar sem aulas. Posso contratar por meio de trabalho temporário? Sem problema nenhum. Uma professora entrou em licença maternidade, né? Uma professora de um exemplo, né? A professora de direito tributário entrou em licença maternidade. Se ela entrou em licença maternidade, durante aquele período em que ela está afastada em licença maternidade, eu também vou precisar contratar um professor ou uma professora para substituí-la nesse período. Posso fazer para o trabalho temporário? Posso fazer para o trabalho temporário, sem problema nenhum. Outra possibilidade é a demanda complementar de serviços, né? A demanda complementar de serviços, geralmente quando aumentam as vendas. Um exemplo, tá? Eu gosto de trabalhar sempre com o direito como ferramenta. Direito como ferramenta para solução de conflitos. Então eu estou no período de Natal, sou dono de uma loja de roupa, de calçado, de brinquedo. Vou precisar de mais vendedores, né? Ali naquele período ali, novembro, dezembro, liquidação de janeiro e tal. Então, período em que se vende muito brinquedo, Natal, né? O Papai Noel vai chegar, né? Então se vende muita roupa, muito calçado, muito presente, tem amigo oculto da empresa, aquela coisa toda. Então, nesse período eu preciso de mais vendedores. Ligo para uma empresa de colocação e faço um contrato trilateral, também bem semelhante ao do estagiário, né? Então, no qual esse contrato trilateral, que também é escrito, no qual vai participar o tomador, que sou eu, que tenho a loja, a empresa de colocação, que vai colocar esse funcionário dela à minha disposição e vai ombrear com os meus trabalhadores regulares e fixos, né? E o próprio trabalhador, né? Que não é meu empregado, é um trabalhador que está sendo colocado à minha disposição. Vejam, muitos falam, isso é uma terceirização. Não, trabalho temporário, terceirização é outra coisa, não mistura. Por isso que está separado, tá? Contrato trilateral escrito é a liturgia, tenho que seguir a liturgia, tá? Tem que seguir a forma. Contrato trilateral escrito, como eu disse para os senhores, entre tomador, empresa de colocação, que é quem vai colocar o seu empregado à minha disposição, esse trabalhador à minha disposição, motivo justificador, que vai ser ou a necessidade de substituição de pessoal regular, eu vou botar lá que a professora tal entrou em licença maternidade, vou juntar a documentação, blá, blá, blá. Ou demanda complementar de serviços. Então é o exemplo que eu dei das vendas de Natal. Pode ser também um aumento da necessidade industrial, uma demanda de chocolate maior na época da Páscoa. Então Garoto, Laca, Nestlé vão precisar de mais gente dentro das suas fábricas para produzir mais ovos de chocolate. Então essa demanda complementar também pode ser acrescida por trabalho temporário, sem problema nenhum, tá? Então contrato trilateral escrito com motivo justificador,
Prazo, tem prazo legal? Tem. O prazo na lei anterior não, na lei 6.019/74, sem as alterações que vieram após, era de 3 meses. Então o prazo era de 3 meses. 90 dias, professor? Não, 3 meses. Estava escrito lá na lei, 3 meses. 90, não, 3 meses. Era 3 meses. Agora o prazo é de 180 dias. Então eles dobraram praticamente o prazo para o trabalho temporário. Hoje o trabalho temporário pode ser por até 180 dias. E em caráter excepcional, se mantiverem, a lei fala isso, se mantiverem as condições que ensejaram o trabalho temporário. Então esse acidentado a gente achou que ia ficar tanto tempo ausente, mas ele ficou mais tempo. A moça que entrou em licença maternidade teve um parto complicado, precisou de uma extensão na licença maternidade, foi deferido pelo INSS. Então, nesses casos, pode ser aumentado por mais 90 dias. Então, 180 mais 90. 180 é o inicial, 90 é um acréscimo excepcional. Pode ter o acréscimo de 90, se houver também motivo para ter o acréscimo de 90, eu vou ter que justificar. Beleza? Quarentena. O que é a quarentena? Ou seja, eu não posso contratar de novo esse trabalhador temporário, né, antes de se completar 90 dias de afastamento. Então ele vai ficar sem prestar serviços para minha loja, para minha indústria, para minha empresa, 90 dias. E aí, se a situação voltar a ocorrer, voltar a acontecer, eu posso contratar ele novamente. Sempre se coloca quarentena, né? 90, a quarentena pressupõe 40, mas ele generalizou, né? O afastamento necessário do empregado ou do trabalhador, né? Para que você evite aquilo que o Estado não quer, né? Então o Estado não quer trabalho temporário, eu já falei isso para vocês. O Estado quer a busca pelo pleno emprego. Busca pelo pleno emprego, não é trabalho. O Estado quer emprego. De preferência, emprego, contrato por prazo indeterminado. Sempre bato nessa tecla do princípio da continuidade da relação de emprego, insto a súmula 212 do TST. Não tem jeito, tá? Então, tanto no trabalho, tanto nos contratos a termo direto, que a gente vai ver em próximas aulas, quando os contratos do 443, parágrafo 2º, quando eu faço contrato a termo direto com um trabalhador, faço contrato a prazo, que não é também o que o Estado quer, mas em alguns momentos ele se viu na necessidade de permitir, nessas hipóteses a gente vai falar na aula devida dos contratos a prazo, ele também estipula lá uma quarentena de 6 meses. Então não posso contratar o mesmo cara sem completar 6 meses de afastamento, porque senão eu vou contratar o cara, contrato a termo, depois eu faço outro contrato a termo, outro contrato a termo, outro contrato a termo, e nunca faço o que o Estado quer, que é o contrato por prazo indeterminado, tendendo ao infinito. Aqui é o mesmo objetivo, né? Então, repito, 180 dias é o prazo inicial máximo. Posso fazer por 120? Pode. Isso é máximo, 180 é máximo, tá? Posso estender por 90? Pode, se as condições se mantiverem, as condições que ensejaram os primeiros 180 dias. E depois, obrigatoriamente, esse camarada vai ter que ficar, eu não vou poder ficar com ele nos próximos 90 dias. Então, 180 mais 90 e 90 de quarentena, beleza? Em relação ao valor da remuneração recebida pelo trabalhador temporário, nós temos uma diferença aí brutal para terceirização. Por isso que eu digo que isso aqui não é terceirização. Então, no trabalho temporário, o valor da remuneração a ser paga ao trabalhador temporário que está lá na minha loja trabalhando, ombreando, trabalhando com os outros empregados regulares e fixos do meu estabelecimento, tem que ser equivalente. Quando eu falo equivalente, praticamente estou falando igual. Então, se eu pago X aos meus empregados fixos, eu vou ter que pagar os mesmos X aos trabalhadores temporários que são colocados à minha disposição. Na terceirização já não é assim,
né? Na terceirização, essa equivalência de remuneração, ela fica em caráter discricionário acerca das empresas que estão transacionando o trabalho terceirizado. A gente vai ver mais na frente como é que isso funciona. Então, o bom do trabalho temporário é que eu vou trabalhar, mesmo que temporariamente, mas vou receber a mesma coisa que o vendedor da loja do Rodrigo está lá, então ele ganha X, eu já sei que eu vou ganhar praticamente os mesmos X, porque o artigo 12 da Lei 6.019 de 74 prevê essa obrigação por parte do tomador. Beleza? Terceirizado. Na terceirização, né, é a mesma lei. É a mesma lei. Então, eles incluíram a terceirização, não tinha lei no Brasil. A terceirização era balizada, não posso dizer regulada, mas ela era balizada pela súmula 331 do TST e estava bom do jeito que estava. Para regular do jeito que regulamentou. Então, senhores, eu sempre mostro para os meus alunos, quando a gente está em roda de discussão, de estudo, né, de oficina de leitura, oficina de reforço, eu sempre mostro a lei, né, o estudo da lei. Então a lei está aqui, a lei. Né? O que está amarelo é trabalho temporário, o que está em rosa é terceirização. Então os caras nem tiveram nem a capacidade de falar tudo sobre trabalho temporário, esgotar o tema e depois falar sobre terceirização. Não, eles enfiaram a terceirização no meio do trabalho temporário e criaram essa bagunça aqui. Isso é uma bagunça, né? Amarelo, rosa. Rosa, amarelo, amarelo, rosa, rosa. Piora, tá? A coisa piora. Aí, aqui. Amarelo, rosa, rosa, amarelo, amarelo, rosa, rosa. Pô, por que não fez uma lei só para o terceirizado? Né? Eu me pergunto até hoje, por que não fez uma lei só para o terceirizado? Fazia uma lei para já não precisava. Mas já que ia fazer uma lei para o terceirizado, fazia uma lei para o terceirizado e deixava a lei do trabalho temporário separada. Não, embutiram, então essa mesma sequência legal serve para cá também. 6.019/74, 13.4/29 de meados de 17 e reforma trabalhista. Então é a mesma sequência legislativa que alterou a lei do trabalho temporário e inseriu a terceirização na lei do trabalho temporário com outro epíteto legal. Criaram outro apelido, né? Empresa de prestação de serviços a terceiros. É isso mesmo. Empresa de prestação de serviços a terceiros. Para quê? Empresa de terceirização é a mesma coisa. Então, só mudaram o nome. Né? Botaram um nomezinho disfarçado. Bom, então a terceirização, como eu disse, mesmo a lei, e o pior disso tudo é que essa lei ela veio autorizando a terceirização, como já era feita na atividade meio. Então, o que é a atividade meio da minha empresa? Então, eu tenho uma instituição de ensino. A atividade fim, ela é praticada pelos professores, né? que estão ali para transmitir conhecimento, dialogar com os alunos, estabelecer discussões. Então, a prestação de serviço de ensino é feita pelos professores. Atividade meio, faxina, vigilância, telefonia. Então, essa é atividade meio, né? São atividades que não estão ligadas diretamente à atividade finalística da empresa na qual eu trabalho. Um banco, atividade finalística do banco não comporta vigilância. Então, a vigilância pode ser terceirizada? Pode. Podia. Agora pode tudo, porque não só na atividade meio, como também na fim. Na fim? Rodrigo, na fim? É. Então eu posso estar dando aula na sala 304 e um outro professor está dando aula na sala 307. Eu sou um professor da empresa, empregado fixo e regular, e o da outra sala é um trabalhador terceirizado. O pior disso tudo
é que não é obrigado, no caso da terceirização, diferentemente do trabalho temporário, o tomador não é obrigado a pagar a mesma remuneração àquele professor que paga a mim. Isso é muito louco. Mas isso daí deve ter sido levado a exame do Supremo Tribunal Federal. Sim, foi levado a exame do Supremo Tribunal Federal para a tentativa de declaração da inconstitucionalidade da terceirização da atividade fim. 7-4 a favor da constitucionalidade. Então votaram contra, ou seja, votaram a favor da inconstitucionalidade na terceirização da atividade fim, o ministro Lewandowski, que criticou muito essa questão da terceirização da atividade fim, como vem criticando também o trabalho intermitente, que a gente vai falar dele na próxima aula. Ministra Rosa Weber, que teve a sua vida profissional praticamente toda ela estruturada na área trabalhista, foi juíza do trabalho, desembargadora do trabalho, né? Hoje ocupa lá um cargo de ministra no Supremo Tribunal Federal e talvez seja a pessoa mais técnica nessa área, na nossa área, para tratar de trabalho. O voto dela não deu em nada, porque ela foi derrotada por 7-4. Então Lewandowski, Rosa Weber, Marco Aurélio Fachin votaram pela inconstitucionalidade na terceirização da atividade fim, mais ou menos quase todos eles com o mesmo argumento de que isso precariza o trabalho e precariza mesmo, né? É a regulamentação da precarização do trabalho no Brasil. É um absurdo, mas fazer o quê, né? Além da lei ter saído do forno, né, ter sido imiscuída com uma lei já existente no mundo jurídico, que era a lei do trabalho temporário, agora a gente tem também essa questão da possibilidade de tratamento diferenciado entre o trabalhador permanente, entre o empregado fixo e irregular e o trabalhador terceirizado. É complicado, mas é assim. Prazo. Além dessa questão da atividade meio e fim, nós temos outra questão que difere a terceirização do trabalho temporário, que é o prazo. Prazo, a lei fala isso, quando for o caso. Prazo, quando for o caso. Não tem prazo. A lei não estipula um prazo. Eu posso terceirizar? Posso. Prazo, o que eu quiser. Bom, em relação aos órgãos públicos, quando eles terceirizam, eles seguem lá a lei, na lei 8666 de 93, a previsão de que os contratos para os órgãos públicos, né, os contratos que os órgãos públicos praticam não podem exceder 60 meses, né, 5 anos, 60 meses, 5 anos. Em caráter excepcionalíssimo, se poderia estender até 72 meses, 6 anos. Para eles tem até prazo. Agora, para o empregador privado aqui, para o tomador no âmbito privado, não existe esse prazo, não. Tá? Não posso fazer pelo prazo que eu quiser. Isso. Cada uma das disposições precariza mais. Quarentena, 18 meses. Então, o empregado, vamos dizer que o empregado fixo irregular estou falando de instituição de ensino como exemplo, né? De uma instituição de ensino é demitido hoje, daqui passados 1 ano e 6 meses, né? 18 meses, o camarada pode ser contratado como terceirizado. Não, você está mentindo, Rodrigo, isso não existe. Não, estou falando a verdade, está na lei. Verdade, eu não minto não, para vocês não, está aqui, é verdade, pode. Quer dizer então que o hospital pode demitir um médico que é empregado do hospital e daqui a 1 ano e meio contratar ele como terceirizado? Sim, hoje sim. Valha-me Deus, pode. 18 meses. 18 meses. Remuneração, como eu disse, também diferente da do trabalhador temporário. Pode-se, o artigo 4º, traço cesão, da Lei 6.019/74, diz que podem estabelecer, podem, se assim entender, estabelecer remuneração equivalente aos trabalhadores regulares e aos empregados da empresa tomadora. Podem, não é obrigatório. Poder,
quando você diz que a empresa tomadora e a empresa de colocação e a empresa de terceirização, né, elas podem estabelecer uma equivalência de salário, é a mesma coisa que dizer que elas não vão estabelecer nada. Né? Podem estabelecer uma remuneração equivalente aos trabalhos. O certo seria devem, né? Como é com o trabalho temporário, pelo menos isso. Já vai ter terceirizado na atividade fim. Você já pode recontratar um ex-empregado teu, basta que ele tenha um afastamento de mais de 18 meses de casa, né? E você ainda não precisa pagar a mesma remuneração que paga aos outros empregados. Isso aí fere a continuidade da relação de emprego, condição mais benéfica, fere a proteção, né? E precariza o trabalho. Isso tudo está no voto, na emenda do voto da ministra Rosa Weber, lá uma aula sobre precarização do trabalho. Interessante, eu recomendo a leitura. Busca na internet lá, né? Ministra Rosa Weber, voto contrário à terceirização da atividade fim no julgamento 7-4 a favor da constitucionalidade dessa lei maluca aqui. Ok? A gente vai falar agora, vou dar uma apagada no quadro e eu vou trazer vocês para cá. A gente vai falar sobre as soluções, né, para inadimplência na terceirização. Isso é importante porque isso cai muito, cai demais. Então vamos falar da inadimplência na terceirização lícita, na ilícita, tanto no meio privado quanto no meio público, ok? Então eu vou apagar e aí a gente vai tentar solucionar essas questões de inadimplência, seja inadimplência por inadimplência mesmo, seja por conta de fraude, no âmbito privado e no âmbito público, ok? Então vem. Como é que eu vou solucionar os problemas de inadimplência na terceirização no campo privado e no campo público? Tá? Então, no campo privado, uma empresa privada, né, que é chamada de tomador, né, de serviços, contrata uma empresa de terceirização. Essa empresa de terceirização vai colocar seus empregados à disposição do tomador. Como eu disse, não preciso pagar na terceirização salário equivalente, posso contratar na atividade meio ou fim, o que acaba com o que a súmula 331 do TST preconizava, ou seja, não poderia existir subordinação nem pessoalidade. Agora, como eu falei para vocês, como que o professor da sala 307 não vai ter subordinação e pessoalidade? Ele vai poder se fazer substituir por outro quando ele não puder ir? Ele não vai se subordinar à coordenação, à gestão do campus? Tem que ter subordinação e pessoalidade, não tem jeito aqui, não tem saída. Então, na verdade, você está colocando um empregado, através de uma empresa intermediária, à disposição de um tomador. Agora, vamos dizer que essa empresa de terceirização aqui não paga, ela recebeu, né? Está aqui o cifrão, ó. Ela recebeu o dinheiro do tomador e não repassou para os seus empregados. E aí, como é que eu faço? Bom, existem algumas formas de responsabilizar alguém. Algumas formas de responsabilidade. Responsabilidade exclusiva, quando eu te devo R$200. Eu te devo R$200. Vai cobrar de mim. Responsabilidade exclusiva minha. Existe a responsabilidade solidária, quando eu e meu irmão te devemos R$200. Então não adianta eu te pagar R$100. Eu e meu irmão continuamos te devendo R$100. Então não é dividido, eu devo 100, ele deve 100, não, os dois devem 200. Então não adianta nada eu te pagar 100, porque os dois vão continuar te devendo 100. Somos solidários. E existe a responsabilidade subsidiária, né? Uma espécie de fiança, né? Uma espécie de avalista, ou seja, eu te devo R$200, caso eu não te pague, você pode cobrar do meu irmão. Então você só vai cobrar do meu irmão se eu não te pagar.
Se eu não te pagar, aí você vai cobrar do meu irmão, que é o que acontece aqui. Então, na responsabilidade, vejam, a fraude não é presumida, ok? Fraude só existe quando eu disser que tem fraude no caput da questão ou quando ficar muito claro de que aquela terceirização foi fraudulenta. Fora isso, não havendo indícios de fraude, há uma mera inadimplência. Então, que há aqui uma inadimplência entre a empresa de terceirização e seus empregados que trabalham para a tomadora, ok? Então, eu vou poder cobrar da empresa de terceirização? Claro que vou. Se a empresa de terceirização não me pagar, de quem eu vou cobrar? Do tomador. Esse tomador responde então de que forma? De forma subsidiária. Guardem isso. Subsidiária. Essa solução, ela permanece nessa súmula aqui, a súmula 331, nos incisos 3º e 4º do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Aqui eu estou simplesmente dando voz à Constituição. A Constituição fala no seu artigo 1º, inciso 4º, em um dos objetivos do Estado, que é o valor social do trabalho e livre iniciativa. Ela não fala em livre iniciativa antes do valor social do trabalho. Posso ter meu açougue, posso ter minha padaria, posso ter meu mercado, posso ter minha fábrica, posso ter minha farmácia, contanto que eu observe primeiro o valor social do trabalho. Ou seja, posso ter livre iniciativa? Sim, o Estado quer que você tenha livre iniciativa. Contanto que antes você observe o valor social do trabalho, porque senão eu faria essa escrita invertida. Né? Então seria objetiva, livre iniciativa e valor social do trabalho. Não. Primeiro vem o valor social do trabalho, a ser respeitado. Depois a livre iniciativa. E isso é traduzido na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que responsabiliza subsidiariamente o tomador. Ou seja, esse paga ou esse paga. Quem não pode ficar sem proteção é esse cara aqui na ponta da linha, né? Que é o empregado, é o vulnerável. É o hipossuficiente. Esse cara não pode ficar sem receber. Ele tem que receber, ele trabalhou, é um trabalhador. Tem que receber, ele já despendeu a força de trabalho dele. Né? Esse cara tá com tudo limpinho lá, vamos dizer que tenha sido faxina a terceirização. O tomador tá com tudo limpinho, beleza, cheiroso, tudo certo. A empresa de terceirização recebeu os repasses de numerário e não repassou ao empregado dela. Tá de brincadeira. Então esse empregado vai poder responsabilizar em primeiro lugar a empresa de terceirização e em segundo lugar o tomador. Isso aqui também fere, né, princípios como o uso da condição mais benéfica, fere princípio da continuidade da relação de emprego, está na súmula 212 do TST. Agora, se ao invés de lícita, essa terceirização for ilícita, se ao invés de lícita, ela for ilícita, para afastar de mim o vínculo de emprego, eu sou criativo, eu sou capital é criativo, eu crio uma pessoa jurídica intermediária, eu crio essa empresa de terceirização, o registro dela, crio o CNPJ distinto do meu, contrato empregados por intermédio dessa pseudo-empresa de terceirização, que na verdade não existe, só existe de direito, de fato, não existe, né? E contrato empregados por intermédio dela, dessa empresa de terceirização aqui. Então, se eu disser isso, ou se ficar configurado através do princípio da primazia da realidade, de que ocorreu efetivamente a fraude, eu aplico o artigo 9º da CLT.
Ou seja, ocorreu aqui uma nulidade. E as nulidades não vão poder se perpetuar no âmbito do direito do trabalho. Então, se essa empresa de terceirização aqui não existe, sai de cena. O que eu vou querer? Se eu tenho com o tomador de serviços todos os requisitos da relação de emprego, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação jurídica, autoridade, eu vou querer o quê? Vínculo. Vínculo direto. Vínculo direto entre empregado e tomador de serviços. Responsabilidade exclusiva do tomador da terceirização ilícita, ok? Responsabilidade exclusiva do tomador com vínculo direto na terceirização ilícita. Duas soluções. Uma solução para a mera inadimplência, uma solução para a terceirização quando ocorre fraude. Professor, isso no campo privado, com a empresa privada. E no âmbito público, como é que isso funciona? Vamos lá, ué. Vamos para o âmbito público. Terceirização no campo privado, terceirização no campo público. Então, um órgão público com personalidade jurídica de direito público, né? Um órgão público com personalidade jurídica de direito público, União, Estado, Distrito Federal, município, suas autarquias e fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, tipo FUNAI, né? Então, um órgão público com personalidade jurídica de direito público, para contratar uma empresa de terceirização, para praticar lá a faxina, tem que tomar muito cuidado aqui, porque os órgãos públicos, seus funcionários públicos, têm alguns deles poder de polícia, poder de fiscalização. Então, terceirizar na atividade fim, órgão público, meio complicado, né? Então, vai ser mais mesmo faxina, vigilância, telefonia, pessoal de apoio, né? Então, vai ser mais no campo da atividade e-mail. Dificilmente você vai ter uma terceirização na atividade fim de órgão público, porque os funcionários públicos em atividade finalística do meio público têm geralmente poder de polícia, poder fiscalizatório, poder de sanção, né? Então fica mais complicado. Então o órgão público faz uma terceirização para conseguir um empregado lá de faxina para manter lá o Ministério da Cultura, por exemplo, sempre limpinho. Né? O prédio do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, do INSS, é uma autarquia, né? Com personalidade jurídica de direito público, uma agência reguladora do Estado, né? Da União. Bom. Então, se o órgão público está contratando por terceirização alguém, ele necessariamente tem que fazer licitação. Licitação. A licitação pública é muito semelhante ao concurso, porque ela trata essa empresa aqui com impessoalidade. Então, quem vai ganhar a licitação geralmente é quem oferecer as melhores condições e o melhor preço, menor preço, né? Então, através de uma tomada de preço, uma concorrência, uma carta convite, pregão, eu vou fazer uma licitação. Nessa licitação vai ganhar uma determinada empresa impessoal. Eu gostaria tanto que ganhasse a empresa Alfa, mas ganhou a empresa Gama. Ganhou a empresa Gama porque ela ofereceu menores preços. Então vejam que terceirização lícita com órgão público sem fraude. Terceirização lícita com órgão público sem fraude, ok? Feita através de licitação, sem problema nenhum, observados os ditames da Constituição da República Federativa do Brasil, botou empregados à disposição do órgão público. Nesse caso, diferentemente do âmbito privado, a lei de licitações, ela exige que o órgão público fiscalize os contratos. Está no artigo 58, inciso 3º da lei de licitações. Eu tenho que fiscalizar o contrato, não é só ver se está o primeiro andar do Ministério da Cultura está limpinho, se as salas dos diretores, dos
dos funcionários estão todas ajeitadas, estão com bom ar e por aí vai, não. Fiscalizar pressupõe também fiscalizar se os contratos de trabalho estão sendo observados, né? Se os contratos de trabalho estão sendo vigiados, se está tudo sendo feito de forma correta, ou seja, se esses empregados aqui na ponta da linha estão recebendo realmente os haveres passados pelo órgão público para a empresa de terceirização. Salário, piso salarial mínimo mais benéfico, ou é o piso nacional, ou é o piso estadual, ou é o piso da convenção acordo coletivo, aquele que for menos ruim, ou mais benéfico. Estão recebendo 13º, férias, quem entrou em licença paternidade está afastado, estão recebendo auxílio transporte, estão tendo o seu FGTS depositado mensalmente até o dia 7 do mês subsequente ao vencido, não é até o 7º dia não, até o dia 7, 8% em cima da remuneração, até o dia 7 do mês subsequente ao vencido, estão recebendo seus salários até o 5º dia útil, aí já é diferente, né? Até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Então eu vou verificar isso tudo, o órgão público vai verificar isso através de quem? Através de uma figura chamada fiscal de contrato. Então ela vai publicar no seu meio oficial, no seu ementário de comunicação oficial, boletim, diário de justiça, diário oficial, seja lá o que for, um CPF de um dos seus servidores, pessoa física, que é um longo a manos desse órgão público, para que ele seja fiscal de contrato. E fiscalize não só se o serviço está sendo bem prestado, mas também se esses camaradas aqui estão recebendo os haveres que o órgão público está repassando na forma da lei. Observado o piso mínimo da categoria e todos os haveres relativos à relação de emprego. Ok? Isso é importante. Para quê? Para que a administração não haja com negligência. Então não tem negligência. Não, negligência não. Não tem negligência. Não havendo negligência, nem imperícia, nem imprudência, não há culpa. Sabe por que isso, gente? Sabe por quê? Porque eu só vou poder, diferentemente do campo privado, responsabilizar o órgão público subsidiariamente por uma possível inadimplência. Então aqui, não houve o repasse das verbas da empresa de terceirização ao seu empregado. Então, inadimplência da empresa de terceirização. Eu só vou poder responsabilizar esse órgão público aqui de que forma? Já vimos ali no campo privado, subsidiária, responsabilidade subsidiária, se ele tiver agido com culpa, ou seja, se tiver sido negligente. Eu fui fiscal de contrato 8 anos e meio durante a minha carreira pública. Toda vez meu CPF estava lá no boletim publicado. Todo mês eu me juntava lá, eu marcava uma reunião com a responsável pela empresa de faxina, contratada através de licitação. Eu falava, fulano, bota aí, vamos lá, folha de pagamento, depósito de FGTS, auxílio transporte, tá carregando o bilhete único do pessoal? Tá. Beleza, tá na época de pagar 13º, pagou a primeira parcela, deixa eu ver os recibos. Né? Esse cara aqui trabalha na área de caldeira, tal, e aí ele recebe adicional, não recebe adicional? Então, vi isso tudo, enchia a paciência da mulher, e o pessoal às vezes me zoava, fica lá fiscalizando e tudo. Tem que fiscalizar. Sabe por que eu tenho que fiscalizar? Porque se porventura a empresa de terceirização não pagou e esse empregado consegue, na Justiça do Trabalho, a responsabilização do órgão público de forma subsidiária por negligência, ou seja, por culpa, é porque o fiscal de contrato não atuou. Se o fiscal de contrato não atuou, o que pode acontecer? O órgão público vai pagar. O órgão público paga. Moralidade e legalidade. Então ele paga. O órgão público paga. Mas depois o que ele vai fazer? Vai mover ação de regresso contra o fiscal de contrato.
Olha eu chorando aí. Então, se eu não fiscalizar, né, eu vou acabar sofrendo esse revés. O órgão público vai pagar, mas vai cobrar de mim depois, porque eu não agi com a cautela necessária como fiscal de contrato em relação a essa empresa de licitação. Então isso, gente, está na mesma súmula 331 do TST, só que no inciso 5º, diferente daqui. Aqui está no inciso 3º e 4º. Aqui está no inciso 5º. Beleza? Isso na terceirização sem fraude, né? Uma terceirização com fraude, uma terceirização ilícita de um órgão público como empresa de terceirização, e essa com seus empregados, ilícita. Então o órgão público não fez licitação, tinha que ter feito, não fez licitação, contratou lá o prefeito de uma cidade tal, contratou lá a empresa de terceirização que ele quis, que era do tio dele, do primo dele. Isso acontece muito, então, sem licitação. Ou então ele deu a bola da licitação, né? Falou, ó, mergulha no preço, depois eu te dou um aditivo, aqueles esqueminha, né? Então fez um esquema, alguma coisa que depois foi detectado, né, através de provas, esse esquema. Então a terceirização fraudulenta, artigo 9º da CLT, terceirização com fraude. Então essa empresa de terceirização aqui nunca poderia estar aqui. Solução teria que ser mais ou menos a mesma, né, do âmbito privado, ou seja, esse empregado deveria pedir vínculo com o órgão público, porque essa empresa de terceirização aqui no caso não existe, não deveria estar presente. Só que tem o seguinte, gente, esse empregado, para ter vínculo direto com o órgão público, ele teria que ter feito o quê? Artigo 37, inciso 2º, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. Ele teria que ter feito concurso público. Ele não fez concurso público. Como que eu vou dar vínculo do empregado com o órgão público que não fez concurso público? Então essa não pode ser a solução. Qual será a solução? Mas ele também não pode ficar sem receber nada. Não pode ficar sem receber nada. Então vejam, o contrato seria nulo, porque não tem como dar vínculo do empregado com o órgão público, mas ele tem que receber alguma coisa. Então a solução vem através da súmula 363 do TST. A súmula 363 do TST diz que aquele trabalhador que trabalhou para órgão público durante determinado período sem concurso público, o contrato dele é nulo. E ele vai ser indenizado, esse contrato vai ser declarado nulo e ele vai ser indenizado com o valor das horas trabalhadas, observado o valor do salário mínimo hora, pode conferir aí a súmula 363, mais depósitos de FGTS para compensar o tempo de serviço dele destinado ao órgão público. Dessa forma, nós vimos então a terceirização lícita no campo privado, ilícita no campo privado, lícita no campo público e ilícita no campo público, as três formas que podem aparecer para vocês nas provas, nos concursos ou até mesmo na atividade de vocês como advogados, para vocês saberem como é que vocês vão pedir, quem vocês vão botar no polo passivo, tá certo? Então hoje a gente fica por aqui, na próxima aula a gente segue, agora já com as relações de emprego, né? Então passamos pelas relações de trabalho sem vínculo de emprego, nas próximas aulas vamos entrar nas relações típicas de emprego, falar do empregado seletista urbano, do empregado rural, do empregado doméstico, do teletrabalhador, do trabalhador intermitente, do empregado de confiança, do empregado de confiança bancária. Então serão os nossos próximos temas, ok? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um grande beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.